Fala, pessoas amarelas, tudo bem com vocês? Aqui é a Thalita Lefer da Amarelo Criativo, voltando em mais um vlog, sei lá, gente, o que tá acontecendo. Durante muito tempo aqui no canal, eu sempre fiquei com muita dúvida, como vocês podem perceber em que tipo de conteúdo que eu criava. Eu sempre criei vários projetos aqui no canal, o Vagas pro Designer, que tá dentro dos quadros, tem vídeo animado, tem o projeto novo, inclusive, que eu aconselho que vocês conheçam, que se chama Projeto Faces, onde eu converso com profissionais do mercado criativo e a gente precisa conhecer mais um pouco as pessoas antes de conhecer os profissionais. Eu tive a primeira oportunidade do primeiro episódio de conversar com o Fernando Royle. O Fernando, ele é artista digital. Ele trabalhou em umas produções que eu não sei se você já ouviu falar, tipo Avengers, A Era de Ultron, Star Wars, Despertar da Força, Aquaman, Aladdin. Pois é. O vídeo tá aqui embaixo, vou deixar a descrição para você conhecer esse ser humano maravilhoso e para você entender e ver um pouquinho sobre esse bate-papo que, cara, foi muito, muito legal. Mesmo. Veja, link tá aqui embaixo. Mas, voltando, déficit de atenção, tá ali, tá? Ajuda. Por que eu tô fazendo esse vídeo hoje tocando sobre esse assunto? Durante muito tempo eu fiquei muito na dúvida do que falar aqui no canal e nunca achei que um vlog assim seria uma coisa legal. E o mais louco é que eu consumo vlog desse jeito e eu gosto de vlog desse jeito. Mas a minha cabeça é meio doente, gente, meio retardada, né? Às vezes eu fico entrando numas neuras que eu não preciso ter, às vezes, eu acho. Mas aí eu entro porque junto déficit de atenção com hiperatividade, aí eu faço cinco coisas ao mesmo tempo. E tá aí o Bruno que não me deixa mentir na minha... né? Só que eu achei importante. E eu acho importante conseguir conversar algumas coisas com vocês, em complemento do que a gente já fala no Yellowcast. Inclusive, a gente foi pro episódio número 100 do Yellowcast, gente. Nunca imaginei que eu lançaria o episódio número 100, e nunca imaginei que eu lançaria o episódio número 100 no meio de uma pandemia. Mas tudo bem, vamos passar por isso juntos. Passem álcool em gel na mão, tá? Mas é o seguinte, por que eu tô falando com isso e tô dando essa volta? Esse é o déficit de atenção, entendeu? O déficit de atenção é você não conseguir concluir o seu raciocínio. E eu mexi esse microfone 85 vezes. Eu quero conversar mais com vocês diariamente, além do podcast, que são outras pessoas, a gente fala sobre várias coisas. E eu percebi que eu nunca falei direito sobre uma faculdade de design gráfico. Eu nunca conversei com vocês necessariamente sobre os caminhos de se fazer uma faculdade de design gráfico. O que eu aprendi, o que eu gostaria de ter aprendido, as pessoas que eu conheci, as pessoas que trabalham comigo até hoje, que são meus amigos até hoje, eu sou amiga dos meus professores. Então eu quero te contar rapidinho como foi minha experiência na faculdade de design gráfico e quero te contar, se você não fez faculdade, se você não teve a oportunidade de fazer a faculdade de design gráfico, eu quero te dar umas dicas do que você pode estudar para te ajudar a ser um profissional, beleza? Seguinte, eu me formei em 2011. Já tem um tempinho, já vou dizer 10 anos já, socorro, tô ficando velho. Mas, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo na minha vida. E é verdade, eu entrei, pra quem escuta o Yellowcast já tá cansado de escutar eu falando isso, mas eu fiz tecnólogo em design gráfico. E quando eu entrei na faculdade, eu realmente não tinha noção do que seria. Eu não sabia nem o que eu ia aprender, eu não sabia nem o que o design gráfico fazia. Até hoje, não vou te falar que eu não sei muito bem o que a gente faz, mas cada dia que passa eu descubro mais um pouquinho. E eu não tô falando nem fazer uma marca bonita, é mais complexo que isso, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. No meu primeiro período de faculdade, eu comecei a ter algumas matérias que começaram a me questionar, e eu me questionando sobre a vida de um profissional, como fotografia, semiótica. Dei uma passada assim por cima sobre softwares, não aprendi do jeito que eu gostaria. Mas o que acontece? Quando a gente entra na faculdade, a gente acredita que a gente vai aprender muito primeiro sobre Photoshop, Illustrator, Corel, Paint, sei lá que programa que você usa. Mas a gente acha que vai aprender necessariamente a dominar essas ferramentas. E, na verdade, o que eu senti que a faculdade passa pra gente é uma formatação do seu pensamento para você usar as ferramentas para conseguir resolver problemas de forma criativa. Parece complicado isso que eu tô falando, mas não é muito. Deixa eu te dar um exemplo. E se você faz esse curso técnico de design gráfico, e o curso, nesse caso que eu tô falando, é um curso que você encontra online, que você se torne um mestre do Photoshop, se torne um mestre do Illustrator, isso não te torna necessariamente um designer. Isso te dá insumos e te dá técnicas para você aprender a mexer nas ferramentas. O problema é que se tornar designer é mais complexo que isso. A gente precisa entender algumas teorias que
Dá para aprender no mercado de trabalho, apanhando, tá? Dá para aprender no mercado de trabalho, mas é muito melhor quando a faculdade consegue disponibilizar isso pra gente em forma de conhecimento e através de professores que eu chamo os meus professores de professores até hoje, porque foram pessoas incríveis e são profissionais e são professores maravilhosos. Eu aprendi a questionar o meu pensamento enquanto criativa. Para que eu tô criando algo? Que problema que eu vou resolver criando isso? Eu aprendi a usar a criatividade como uma estratégia para resolver um problema, porque um layout bonito, uma criatividade sem uma estratégia e sem direcionamento é só uma arte. E a arte, ela é passível de interpretação. Então, por isso que quando eu fico falando muito, várias vezes, a importância da gente ter primeiro, um pensamento de designer, do que um computador de designer, um programa de designer, alguma coisa que pode tornar você designer, é importante a gente ficar martelando isso na cabeça. Lógico que eu sei, gente, que é muito difícil. Nem todo mundo tem a possibilidade de fazer uma faculdade de design gráfico. Faculdade é uma coisa... Educação, né, gente? Que é uma coisa muito, muito cara. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de design gráfico graças à minha madrinha e ao meu padrinho, que me amadrinharam e me apadrinharam depois que eu perdi a minha mãe. E foi um momento que eu queria voltar a estudar. Eu queria ter uma profissão que eu pudesse tentar, talvez, ganhar dinheiro de novo. Tudo bem que design gráfico não é uma profissão que você fala, meu Deus, dá pra ganhar muito dinheiro. Mas é uma profissão que, pelo menos, tá aí. E eu amo, não tem jeito. Já que você não tem a possibilidade de estudar, de fazer uma faculdade de design gráfico, infelizmente esse recurso próximo a você, eu quero te dar algumas matérias que eu estudei e que foi extremamente importante. Ainda quero acrescentar algumas que eu acho que eu gostaria de ter estudado hoje em dia, tá? A primeira coisa que eu sugiro que vocês estudem é fotografia. Não para você se tornar um fotógrafo, mas você entender a composição... Tô ficando velha. Não para você se tornar um fotógrafo, mas para você ter alguma noção de composição de cenário, você entender para que uma fotografia é importante num filme, numa série. Enfim, estudar fotografia é muito importante, vai te dar um senso estético maravilhoso, vai te dar um equilíbrio de informação que é extremamente importante. Se a gente for parar para pensar, a fotografia é passar várias informações em uma imagem estática. E o que é o design gráfico também, se não é mais ou menos isso, né? Estuda semiótica. É uma coisa que eu sempre bato tecla aqui no amarelo. A importância das pessoas estudarem semiótica. Semiótica é a interpretação de signos. Semiótica é a interpretação de signos e significados para pessoinhas. Então, as pessoas interpretam símbolos a partir da observação deles e como eles interagem. Semiótica é muito importante, porque a gente cria alguns trabalhos também de forma abstrata. Então, a gente precisa ter certeza das informações que a gente está passando dentro desse trabalho, da maneira de criar esse símbolo, criar esse objeto, criar esse layout, porque as pessoas interpretam as coisas da maneira que está na cabeça delas. Então, a gente precisa auxiliar um pouco nessa interpretação de informações. Então, estudem semiótica. É muito importante mesmo. Uma coisa que hoje em dia eu queria ter aprendido, mas em 2011, gente, quase 10 anos atrás, não era uma coisa que era muito dita, era o comportamento do usuário. Tudo bem que a gente entendia, a gente estudava isso de outras formas, mas hoje a gente tem o comportamento do usuário muito mais fácil de ser estudado através de vários termos, através de outros estudos, através de outras profissões, como o UX e UI. Então, estuda o comportamento do usuário. É muito importante entender sobre a jornada do usuário, porque também, mais uma vez, o que vai acontecer quando você está estudando a jornada do usuário? Você vai entender o cliente que você está conversando, você vai entender o caminho que seu cliente está fazendo. E engana-se você que ser designer é só criar uma marca bonita. É muito além disso, como eu falei. Então, estuda a jornada do usuário, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito também a você desenvolver os seus trabalhos. Por último e não menos importante, meus queridos amigos, eu sugiro para vocês, amarelocas, estudarem economia. Administração. Sim, gente, administração e economia é muito importante. Dá uma juntada também com o empreendedorismo para vocês entenderem melhor a estrutura que é trabalhar por conta própria, a estrutura de tomar conta de um negócio. Porque lembrando, se você é freelancer, se você trabalha e atende clientinhos, você é uma mini empresa de 85 mil funções com você mesmo. Então, é importante vocês entenderem sobre o seu dinheiro, entender sobre os investimentos, entender quando cobrar. E não adianta, gente. Se você digita na internet quanto cobrar por um trabalho, desculpa, você nunca vai achar essa resposta. Porque só a gente pode dar valor
no nosso trabalho e entender o quanto que ele vale de verdade. Então, estuda economia, estuda administração e dá um negócio do menino empreendedorismo também para dar uma ajudada. Obviamente, eu não estou falando para você fazer uma faculdade de cada isso que eu falo. Não, gente, procura conteúdos que estão disponíveis para vocês. Olhe no YouTube, procura livros, procura e-books que trazem vastas e várias opções para vocês consumirem esse tipo de conteúdo. Tem muito livro físico legal também, tem muito vídeo no YouTube, tem muito curso online que vai te ajudar a dar essa fundamentada, sabe? Essa organizada nesses pensamentos, porque eu tenho certeza que isso vai ser bom só para você, como profissional, como pessoa, porque é importante. Principalmente a gente que trabalha com criatividade, comunicação, a gente precisa o tempo inteiro estar enchendo a nossa cabecinha de informação nova. Então, eu acho que seria interessante você dar uma olhada nesses outros assuntos, tá bom? No mais, a minha faculdade foi ótima. Eu fiz grandes amigos que eu tenho contato até hoje. A minha panelinha se chamava Mexido da Ruindade. Esse era o meu grupo de todos os trabalhos que a gente fazia na faculdade. Amo os meus professores até hoje. Tive a oportunidade de, trabalhar com eles depois da faculdade, manter contato com eles até hoje. Agradeço vocês, meus queridos professores. Vocês foram essenciais para me tornar profissional que eu sou, mesmo, de verdade. Muito obrigada de coração. E os meus amigos, sempre muito obrigada também por todas as pessoas que eu conheci e por tudo que a faculdade me disponibilizou. E quero dar esse recadinho para vocês. Estudem por conta própria, pesquisem, façam isso, porque eu tenho certeza que isso vai deixar você profissional muito mais redondinho e muito mais tranquilo sobre o valor que você cobra. E, de novo, você que tem que se valorizar. O cliente não vai falar, você cobrou muito barato, então toma mais dinheiro. Não, você tem que se valorizar, acima de tudo, tá bom? Bom, gente, é isso. Se vocês gostaram de vídeo vlog, assim, conversando com vocês, me dá um oi aqui, não me deixa desistir de fazer essas coisas, não, porque eu desisto, porque eu nem sei por que eu desisto, mas eu acabo desistindo porque minha cabeça é um pouco assim, mas eu não queria desistir, tá bom? É isso, a gente se vê num próximo vídeo. Fique em casa, se possível, se o seu trabalho permitir. Lave as mãos, álcool em gel, respira fundo, porque não tá muito fácil. Tamo junto.